Olá, estamos aqui novamente com o nosso programa Envolve 50 Mais. Hoje estou no quadro junto com a Andréia Ribeiro, no quadro Relacionamento e Liderança. E hoje nós vamos falar de um tema de extrema importância para as pessoas crescerem profissionalmente, crescerem como pai de família, crescerem de todas as formas. Nós vamos falar hoje sobre liderança familiar. Quem nunca se perguntou como eu posso ser um líder dentro da minha própria casa? E eu digo sempre, né? Se você quer ser líder, um bom líder na empresa, você precisa aprender a ser líder dentro da sua própria casa. Liderança começa em casa, não é, Andréia? Isso mesmo. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Andréia Ribeiro, consteladora familiar. Sempre quando nós falamos a palavra liderança, a primeira imagem, a primeira ideia que vem na nossa cabeça é a liderança de uma empresa, a liderança de um projeto. Nós sempre tentamos colocar essa palavra aos negócios. Mas e se eu te falar que a liderança mais desafiadora de todas é ser líder da sua própria família? Por quê? Porque é na família onde nós aprendemos a ter o respeito, o amor, a compaixão, os limites. E também é nessa mesma família aonde nós temos os nossos maiores conflitos, as nossas maiores dificuldades e desafios que vão nos preparar para a vida adulta. É desde pequenininho ali que a gente já aprende um pouco sobre liderança, ser líder e ser liderado. Não é mesmo, Malu? Isso, nós vimos assim, mas antes de responder a sua pergunta aí, eu vou fazer um convite para você. Fique conosco até o final, porque no final nós vamos dar um exercício bem simples para você praticar em casa e já começar a praticar, a formar líderes dentro da sua própria casa, com seus filhos, com sua esposa, e você também praticar a sua liderança dentro da sua própria casa. Então, Andréia, liderar não é mandar, né? O que muita gente acha que liderar é mandar. Que antigamente o líder era aquele que mandava, né? O líder hoje é visto de forma diferente. O líder hoje é aquele que inspira, que dá o exemplo, não é? Então, dentro da família, como que o pai ou a mãe pode se transformar em um líder, um verdadeiro líder, inspirador e que seja respeitado? Porque o que a gente vê hoje em casa, muitas casas, eu sou professora aposentada e às vezes eu fico assim horrorizada com hoje vendo vídeos, né, de crianças que não respeitam os adultos, não respeitam os pais. E nós temos aquela educação vem de casa, quem educa são os pais, a escola orienta. E aí, por que muitas crianças não obedecem aos pais? Porque os pais não aprenderam a ser um líder, não é, Andréia? Exatamente. Eu acho que isso que você falou agora, Malu, sobre ser líder de família, não significa mandar e punir, né? Da onde é que esse líder da família vai olhar primeiro? Ele precisa saber qual é o seu verdadeiro lugar dentro desse sistema familiar. Como assim? Porque nós temos pais e filhos. Existe uma hierarquia aí, que a gente fala aqui. Quem veio antes tem precedência sobre quem vem depois. O que isso significa? É honrar os mais velhos, né? Isso é um conhecimento nosso milenar. Honre os mais velhos, honrar aos pais.
honrar os pais. Essa é uma das grandes virtudes da vida. Então, o pai, ele está acima do seu filho. E ele precisa estar ali dando essa orientação, esta segurança para os seus. E dentro de um casamento, olha que coisa mais importante. Pegando o que eu estou acabando de falar, Malu, se quem vem antes, né, ele tem a precedência, entre o marido e a esposa, quem tem precedência, quem a gente tem que olhar primeiro é para o nosso marido ou para a nossa esposa e não para os nossos filhos. E isso nós aqui, latinos, né, os brasileiros, nós temos muita dificuldade em entender isso. Eu costumo dar um exemplo do avião, né? Então, se você está no avião e de repente você começa a ouvir, olha, máscaras de oxigênio cairão. Se tem uma criança ao seu lado, em quem que você tem que ser treinado para colocar essa máscara de oxigênio? No adulto. Primeiro o adulto e depois na criança. Por quê? Porque se o adulto está bem, a criança também vai. Então, dentro de um casamento, se o relacionamento de pai e mãe estão bem, se eles são bons líderes, esta criança vai bem na escola, esta criança, ela sabe dos seus limites, esta criança, ela consegue ter um convívio social, porque ela vê este exemplo dentro de casa. E isso é muito importante, porque muitas vezes o pai quer ser amigo. Não, ele é pai, né? Ele é mãe. O maternar, o paternar naquele sistema precisa falar mais alto. E o filho, ele precisa saber sim do seu lugar. Ele precisa saber a quem ele tem que prestar o respeito, a prestar contas, né, de certa forma, aos pais, porque esses deram a vida aos seus filhos. É bem interessante, assim, porque o que nós percebemos? Os pais, eles... O que eu vejo muitos pais falando hoje é assim: eu não quero ser educado da mesma forma que meus pais me educou. Eu não quero ser tratado do jeito que meus pais me trataram. Como se... Aí eu pergunto assim, e você se sente um adulto hoje revoltado com o adulto que você... Não. E aí, não, mas eu não tive nada, eu não tive brinquedo, não tive isso. Não é. Ser líder, educar uma criança dentro de casa, ser líder dentro de casa é oferecer amor, é oferecer carinho, é oferecer autoridade. Você falando de amizade, eu não lembro, me veio aqui na cabeça, não lembro qual dos filhos que um dia ele me falou assim com mais alto, eu não lembro qual dos filhos, só lembro que quando você falou, eu falei para ele: escuta, eu sou sua mãe, não sou sua coleguinha de sala. Me respeite porque eu sou sua mãe. Se precisar de uma amiga, eu estou aqui, mas antes da amizade vem a sua mãe. Nunca mais eles me responderam. Então, assim, é saber impor a sua autoridade. Então, o líder dentro de casa, ou seja ele mãe ou pai, porque às vezes nós temos aí muitas mães que são as líderes dentro de casa pela falta de um pai dentro de casa, né? Ela precisa dessa fortaleza, dessa força de dizer não. Ser líder, muitas vezes, é necessário dizer não. Não para o filho, não para a sociedade, não para muitas coisas, né? Então, quando você diz não, você está se valorizando, se colocando no seu lugar de prioridade, não é prioridade, é de autoridade, mesmo. né? Uhum. Então, de autoridade. Então, é isso que muitas vezes muitos pais se enganam, querendo oferecer o melhor para o seu filho. Eu não quero ser tratado como eu fui tratado na minha infância, eu não quero educar meus filhos como meus pais me educaram. Só que
na nossa família, né, antiga, a gente tinha hierarquia. Filhos, mãe, pai. E né? precisa. Porque lembra que quando nós dentro de casa falávamos assim, pai, posso ir em tal lugar? Pergunta para sua mãe. A mãe não respondia, ela falava, pergunta ao seu pai. Se seu pai deixar, eu deixo. Então, a última palavra era do pai. Isso aí você explica muito bem dentro da constelação familiar, né? Que precisa ter essa hierarquia, né? Hoje, parece que está invertida as posições. Os filhos estão mandando nos pais. Isso é certo? Não. E muito interessante, eu vou voltar aqui, né, para estar explicando sobre a hierarquia, mas a Malu começou a fala dela falando que esses pais, né, dessa geração, ele fala assim, eu não quero educar os meus filhos como eu fui educado. O que tem nessa fala, né, desse pai ou dessa mãe? Tem um adulto ferido, um adulto que ainda não tem o autogoverno, ele não é líder sobre as suas próprias emoções, ele não consegue lidar com aquilo, porque eu preciso respeitar a forma como eu fui educada. Caso os meus pais ou passaram ou tiveram excessos, eu acolho isso e falo, mas isso me deixou um adulto responsável. Eu vou dar esta responsabilidade também aos meus filhos com uma nova abordagem, mas eu vou curar antes as minhas feridas. Então, quando o próprio pai e a mãe não olham, né, porque liderar é ter presença e autorresponsabilidade. Sem isso, não tem como. E eu não tenho essa autorresponsabilidade, e é quase que um crime, eu querer educar uma outra pessoa sem antes eu ter me educado. Eu ter olhado para as minhas feridas, para a minha dor. E aí eu quero, como uma compensação, eu dou tudo para o filho. Né? Eu projetar a minha vida naquele filho, o que eu estou falando para o filho? Você não tem capacidade de fazer isso sozinho. É de um lugar de arrogância desses pais, né? Já que eu não dei conta, então você vai dar e eu te dou tudo. Não é o caminho. E aí, por isso que, principalmente a constelação, ela fala que ela tem 3 tripés, né? O pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre o dar e o receber. O que é que eu recebo e o que é que eu retribuo. Então, quando eu não consigo colocar essa hierarquia, olha, tenha certeza, 100% dos casos você vai ter conflito. Quando a hierarquia ela não é respeitada, seja ela na família, nos negócios, no relacionamento, você vai ter conflito. Então, pai, mãe, né, ou os avós que estão ali olhando para esses netos, da onde é que você está liderando? Da dor, do amor? Aonde que você está nesse sistema? Como é que você olha? Porque a gente às vezes faz essa compensação muito rápido. Por quê? Primeiro que eu não quero ter coragem de olhar para a minha própria dor, por medo, por vergonha, por não ter consciência dela. Eu nem sei, né, Malu? O que eu percebo hoje, essas crianças, elas não sabem o que é sentir. Elas não conseguem nomear. Nem um adulto consegue nomear se é tristeza, se é raiva, se é revolta, se é amor, se é compaixão, se é cuidado. O adulto não consegue. Como é que as crianças vão aprender? Nossa, André, isso que você está trazendo, hein? Pessoal, André, ele é especialista em relacionamento e consteladora familiar. Eu sou apaixonada por constelação sistêmica familiar porque eu já fiz com ela, né, constelação com ela e descobri as minhas dores. E olha como você pode perceber aí que liderar é mais difícil do que você imagina. Né? Não é fácil. Liderar, nós estamos vendo a liderança aí sobre um outro prisma, né? Porque geralmente
Eu sou mentora em negócios e no próximo programa nós vamos falar de liderança empresarial, mas quando a gente vai trabalhar a liderança empresarial, a gente olha pelo lado do empreendedorismo. E aqui nós estamos olhando a liderança na raiz, lá na raiz mesmo. Às vezes você não sabe nem o porquê você não consegue dizer não para o seu filho ou para a sua esposa. E a raiz é lá na infância. Quase todos, eu sou coach também, e a gente, quando nós vamos fazer uma mentoria, dar uma mentoria para alguém, quase todos os problemas que encontramos, a raiz da causa está lá na infância. Então, vocês estão percebendo aí que para ser líder de verdade, aquele líder que inspira, que tem respeito, que é admirado, não é tão simples assim. É preciso que você primeiro se conheça. Eu sempre digo e vou dizer, eu creio que em todos os programas que você assistir, você vai me ver, ouvir falando: o autoconhecimento é a chave que abre todas as portas. Porque se você não se conhece, você não consegue entender as outras pessoas, nem seu pai, nem sua mãe, nem sua esposa. Por que muitos casamentos acabam rápido? Porque não conseguem entender o outro. Então, autoconhecimento é entender primeiramente a si mesmo para entender o outro, tá? E aí, a Andrea falou aqui de equilíbrio. Quando nós temos um equilíbrio dentro de casa, entre pais e filhos, onde não há disputa, há amor, há respeito, há responsabilidade. É o que está faltando muito, muito mesmo hoje nos lares do mundo, de todas as famílias, não é só do Brasil, de todas as famílias. Amor, carinho, respeito e responsabilidade de cada um. Porque todos nós dentro de casa, cada um tem a sua responsabilidade. Então, nós vamos ensinar o exercício para você daqui a pouco, para que você comece a praticar esse escuta, é um exercício para praticar a escuta e criar responsabilidade para cada membro dentro de casa. Exatamente. Olha, eu acho que o autoconhecimento, ele é a chave de ouro mesmo para a sua vida, né? E dentro da família, agora pegando esse gancho da Malu, a escuta. Não sei se você já ouviu falar sobre a escutativa, né? Muitas vezes, o que a gente percebe hoje que é o número 1 das crises de relacionamento dentro da família? Falta de comunicação. É a falta de comunicação. Eu falo e nem sempre eu consigo me expressar o que realmente eu estou sentindo, porque eu não me conheço, eu não consigo nomear aquilo que eu estou sentindo. Então eu fico reativo, tanto com o filho quanto com a minha esposa, com a minha companheira ou com o meu marido. É isso que a gente faz. E a escutativa ou a comunicação não violenta é muito interessante, por quê? Porque a gente sai do papel do julgador e a gente passa a ser apenas o observador. Quando eu paro de julgar, e eu sei que isso é desafiador, porque quem não julga o outro, né? Acho que nós fazemos isso toda hora e todos os dias. Mas tentam parar um minuto sem julgar. É como se fosse assim, identifique o problema, mas não se identifique com ele. Separe a pessoa do problema. Ai, o meu filho é muito bagunceiro. Ai, a minha esposa gasta muito.
tira essa dificuldade em lidar com o dinheiro da esposa, tira essa bagunça, essa falta de organização da criança e olhe para a criança e para a esposa e veja o que ela precisa, porque nós, seres humanos, somos seres relacionais. E como seres relacionais, nós precisamos e temos necessidades. E quando nós não temos as nossas necessidades atendidas, viramos um bicho, não é mesmo? Nossa, porque ele não quis fazer assim, porque ele não quer... Mas às vezes o outro nem sabe do que você está precisando. Então, muitas vezes também, quando a gente fala algo, é importante, até como a criança falar, o que você entendeu daquilo que eu acabei de falar? Faz quanto tempo que você não chega para sua esposa, para o seu marido ou para o seu filho, olha nos olhos dele e fale assim, o que é que você precisa hoje? Do que é que você precisa? Olha isso, tão simples, mas tão poderoso, porque o outro falar da alma, não estou falando às vezes de um objeto, e pode ser porque às vezes tem camadas e camadas que venham a algo material, mas geralmente as nossas necessidades, as primeiras, né, são as básicas, higiene, segurança, moradia, mas as nossas necessidades de amor, de validação, de ser escutada, de ser compreendida, de ser amada, amado, isso é muito importante. E esses valores é o que estão faltando dentro da nossa família. Então, aproveitando, vamos dar um exercício para você praticar essa semana. Lembrando que aqui todos os dias nós temos vídeos novos. Todos os dias, às 11h30, vai um vídeo novo para o YouTube. E olha, eu posso te dizer assim com toda certeza, se você assistir os vídeos, não é meu e da Andréia, são profissionais de áreas diferentes. Mas se você ir lá no YouTube, envolve 50 Mais TV e começa a assistir os nossos vídeos, eu tenho certeza absoluta que sua vida vai melhorar. Porque eu costumo dizer que nossos programas aqui é de humano para humano. Nós estamos falando aqui de coração para você mudar de vida, para você ser mais próspero, para você melhorar com a sua família, o relacionamento com a sua família. Então, tudo que nós falarmos aqui é para melhorar a sua vida. Então, nós vamos dar um exercício aqui bem simples para essa semana você praticar aí. Você pai, você mãe, pratique essa semana esse exercício. Tire 10 minutos por dia, só 10. E peça para os seus filhos falar. Dê 10 minutos para cada um do seu filho, ou se você não tem filho, 10 minutos para a sua esposa, ou 10 minutos para o seu esposo, 10 minutos de escuta. A Andréa falou ali para falar o que você quer. Então, escuta. Sabe por que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca? Para a gente escutar mais e falar menos. Eu demorei para aprender isso, viu? É uma coisa tão simples, mas normalmente a gente fala mais do que escuta. Então, tira 10 minutos essa semana e dê ao seu filho, eu vou te dar 10 minutos hoje para você, a hora que você quiser, para você falar e nós não vamos interromper. Não interrompa, deixa seu filho falar à vontade. Muitas vezes ele só quer falar para você, eu quero um abraço, eu quero mais amor, eu quero que me escute, eu quero que você brinque comigo. Às vezes os nossos filhos passam por problemas, eu falo isso como professora, que muitas vezes eu via criança chegar em casa emburrado, comendo lápis. Eu tinha criança que comia o lápis, comia a borracha toda. E quando eu
sentei com ele e falei, me conta. Eu pratiquei a escuta. Eu saí do papel de professora e falei assim, não sou professora, faça de conta que eu sou sua avó. Me conta, o que você gostaria de falar para mim ou para sua mãe? Sabe o que ele me disse? Eu gostaria que minha mãe me enxergasse. Isso é dolorido, né? É, e percebam isso, que nessa escuta, o mais importante é você não julgar o que seu filho ou que a sua mulher está dizendo. Lembra que a Malu falou, sem interrupção. Por mais que você tenha, conte até 6. São aqueles 6 segundos que a gente quase que entra isso na reatividade. Isso a neuroplasticidade, ela consegue explicar. Conte até 6, não interrompa. Principalmente as crianças, elas ficam reativas, nervosas, porque elas não sabem lidar com a emoção, elas não conseguem. Então, elas sempre vão, e aquilo, imagina que emocionalmente elas estão tentando lidar, mas não tem as palavras, apenas deixe. Deixe que venha. E se você não consegue falar, né, nesse minuto, dos 10 minutos aí, escreva. A escrita terapêutica, ela é libertadora. Escreva. Aqueles 10 minutos é para você escrever tudo. Depois leia ou peça para o seu marido ou para quem for ler para você. Sem julgar, apenas observe. Apenas observe o que é que aquelas palavras estão falando sobre aquele ser humano. Provavelmente o que ele está falando é da dor dele. É isso que ele está falando. Só que ele ainda não consegue elaborar, né? Aonde que dói, o que eu tenho que fazer, qual ajuda procurar. Então, façam esse exercício. Se tiverem dúvida, né, Malu? Podem mandar aqui pra gente que a gente consegue orientar vocês. Então, olha, eu gostei muito, espero que vocês tenham aproveitado bastante. Esse eu acho que hoje foi um programa para você assistir ele de papel e caneta na mão, tá? Para você anotando tudo. Tem muita coisa aqui que é ouro em pó para você colocar no dia a dia da sua família e para você, de repente, se ainda não é um líder, começar a deixar nascer esse líder dentro da sua família. Muito bom, deixar nascer, muito bom. Desculpa que eu me emocionei aqui, mas o líder ele é construído, ninguém nasce líder. Alguns têm o dom, né? Mas ele pode... A boa notícia é que ele pode ser construído. Então, nosso tempo está acabando, foi muito rápido aqui, eu queria falar mais coisas, mas eu convido você a assistir a continuação desse vídeo do programa. Agora nós vamos falar sobre liderança empresarial. Porque nós começamos com o líder na família. Aqui nós vamos curar a nossa ferida e aprender a ser líder de verdade. Porque o líder de verdade é aquele que se coloca no lugar do outro. Não é eu em primeiro lugar, somos nós, tá? Então pense nisso e eu te convido para o próximo programa como liderança empresarial.